Vamos juntos. Bola rolando no Amazon Prime. Para a 35ª rodada, para Cruzeiro e Corinthians, a partir de agora é o terceiro colocado contra o 10º colocado. É reta final de Brasileirão. Toda a rodada tem um jogo ao vivo exclusivo aqui no Amazon Prime. Primeira ação do Cruzeiro aí com o William. Aí o Romero. Voltando para Fabrício Bruno. De volta para Lucas Romero. Articulando para a direita. Romero no Guinegão. Faz o passe mais à frente. Caio Jorge buscando o jogo no comando. É o trabalho celeste, início de partida. Lucas Romero pela esquerda. Vidjalva recebendo. Fazendo o toque mais à frente. Trabalho o Cruzeiro, toque. A tentativa era com Kaique. O corte da defesa e o Joca despachando. Este é Rodrigo Garro. Olha o Vidjalva. Dando o bote e o desarme. Sai jogando o Cruzeiro. Matheus Pereira. A evolução para a esquerda. Tem Kaique. Mais à frente também tem o socamento do Arroio. A abertura na direita. O toque foi mal executado. E depois rasgou o Felipe Longo. A primeira investida de aproximação do Cruzeiro. Lateral pela direita com o William. O Christian pela direita. O Arroio também. Em deslocamento constante do lado esquerdo. Recebeu rapidamente o Gustavo Henrique. Lateral para o William. 1 minuto e meio de jogo. Evolução tentava o William. Apenas o tiro de meta para o Felipe Longo. O Mauro Naves, está dando para enxergar direitinho da cabine, Mauro? Não, está dando para enxergar, mas tenho certeza que pela televisão, pelo Amazon Prime está melhor, porque as câmeras fazem uma correção. Ainda está um pouco embaçado aqui. Nada que comprometa o jogo, mas certamente na TV está melhor. Está melhor sim, mas pode ter certeza que a fumaça é notória. É a classificação do destaque. Flamengo 7-4, Palmeiras 7-0. O Cruzeiro a batalha para se aproximar do Palmeiras também, para garantir vaga direto em Libertadores. O Corinthians é o nono no momento. E a gente já vai atualizando o resultado de empate. Com 46 aí. Com esse 0-0, evidentemente, que abre o jogo. Recolhendo o William. Monitorado aí pelo Guinegão. Outro jogo para Fabrício Bruno. Avançando intermediária defensiva. O toque para Kaique. Abrindo o jogo na esquerda. Se aproximou também o Mateuzinho no combate. Chegando forte para cima do Matheus Pereira. Chegando forte do Ranieri. É o próprio MP que vai para a cobrança pela esquerda no campo de defesa. Girando o jogo pela direita, rompendo a marca central. Vem o Cruzeiro para o ataque. Novamente recolocando aí para Fabrício Bruno. Toque para Lucas Romero. Vai romper a marca central. Tentar a esticada pela direita, o corte é feito, Bidon. No toque curto. Lucas Silva na retomada. Matheus Pereira no domínio. Vem o Matheus. Enfiada de bola para Arroio. Já invadiu! E mandou para fora! Na enfiada do MP, o Tchetche, o Arroio, já invadiu pela esquerda, saiu rasante a finalização, a primeira investida mais incisiva do trem azul em Belo Horizonte. Já foi para esquentar o jogo, viu, Rafael Oliveira? Já um ótimo passe do Matheus Pereira, acionando o Arroio, mais uma vez sendo utilizado no lado esquerdo, né, que é o lado da aceleração. O Wanderson foi esse jogador na maior parte do campeonato, o Arroio tem sido usado por ali, embora na Turquia jogasse mais pela direita, até para explorar a perna esquerda por dentro, mas pode jogar dos dois lados e vir esse jogador, até mais agressivo, 1 contra 1. Primeira boa chegada do Cruzeiro. Atalhei no círculo central, retomada com Kaique. Muito obrigado a você acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Cássio para Kaique. Lucas Silva, toque rápido para Arroio, devolução para Lucas. Abrindo o jogo na direita, acionando aí o William. Mais à frente na direita tem o Christian. Toque feito na ponta, buscando o jogo também o Caio Jorge. Ele faz o toque pela direita. Avança o Cruzeiro com o William. Faz o cruzamento, é pro Arroio, corta! O Mateuzinho. Tá ligado na ação defensiva.
Só um detalhe, Willian. Cruzamento na medida de novo. Tava chegando o Tietê. Tava chegando o Arroio. Já tá preocupado aí o Felipe Longo. Já tá rolando o estresse pro Felipe Longo. Cobrança do Cruzeiro para a esquerda. Recebeu o Richalda e também o Fabrício Bruno. Matheus Pereira e Willian. Do lado esquerdo para a cobrança. MP. Levantamento feito do Fabrício Bruno. No golpe de cabeça. Depois o rebote para fora o Richalda. Mandou para o espaço. De novo, levantamento do Matheus Pereira. Ouviu de cabeça o Fabrício Bruno. Batalha do KJ, Felipe Longo. Ofereceu um rebote. E depois dessa luta, ela foi para o espaço na batalha. E do Richalda no detalhe. Vai colecionando oportunidades o Cruzeiro. Com apenas 6 minutos de primeira etapa no Mineirão. E aí, atendimento para o Felipe Longo. E o início forte, né? O Cruzeiro usou essa ferramenta várias vezes ao longo do campeonato. Começo forte, aliás, essas ferramentas, porque a bola parada também é importante. O Fabrício Bruno ganhando a primeira bola. Já teve uma chance clara. O Corinthians tem um detalhe já que já começa a aparecer, que é no encaixe do meio campo. O Garro, teoricamente, jogaria à frente dos dois volantes, seria o cara para iniciar esse combate, encaixando possivelmente no Lucas Romero. Só que o Lucas Romero sai da faixa central e cai pelo lado direito para fazer a saída próximo dos zagueiros, até à direita dos zagueiros. E isso, com isso, ele sai um pouco da área de atuação, de perseguição do Garro. Mas também não é o Bidon que sai nele, porque o Bidon vigia o setor do Christian, que vem de fora para dentro. Então, o Cruzeiro tem conseguido primeiros passes com liberdade, a partir do posicionamento do Lucas Romero. Deixa o Ranieri. Tá batalhando o Guinegão, que é a sobra, e o Alberto. Eles são no comando. Guinegão. Prepara a jogada, Romero. Chega por baixo. Christian retoma. O Cruzeiro avança. KJ para Lucas Silva. Em Matheus Pereira é acionado, elementado pela esquerda. Faz a esticada de bola para Arroio. Já bateu a área. Arroio. Entra a finta. É a ameaça. Voltou para o Matheus. Carimbo o Bidon. E agora o Guinegão. Um rebote voltando o jogo na esquerda. Com o Hugo. Entrando. Caiu, tentou correr para trás, agora o Garro. Lucas Silva. Impulsionando o ataque celeste. Willian. Tem Christian passando. Tem deslocamento também do Matheus Pereira contra Ranieri. Essa batalha, toque curto. Christian para Lucas Silva. Vida no Garro. Dentro do disparo é bloqueado no Gustavo Henrique. Ainda volta para o Cruzeiro. Vidalba. Kaique. Arroio. Aí trabalhando um monólogo de posse de bola em ações que importam, que são mais incisivas do Cruzeiro. Aí está Leonardo Jardim. Em grande comando, em grande temporada de 2025. Lateral lá pela direita. Aí para a cobrança o Willian. Matheus. Quem cobrou foi o Christian, agora sim o Willian. Outro Guinegão. Ainda o Willian. Escapa pela direita. Faz o cruzamento para a grande área. Mateuzinho. De novo se antecipando ao Arroio. Já dá para ver a cara do Norival, viu? E o Mateuzinho começa o jogo tendo muito trabalho, porque já foram 2 cruzamentos na segunda trave que ele precisou se antecipar, já foram 2 passes verticais do Matheus Pereira no setor dele, encontrando o Arroio, que é muito rápido. Vai ter trabalho o Mateuzinho hoje. Diga, Fernanda Arantes. Estou bem pertinho aqui do Dorival, que ficou incomodado procurando estratégias e conversou principalmente com o Guinegão e com o Yuri Alberto. Foram 2 jogadores que ele chamou aqui. Agora apenas Willian. Para a cobrança. É apenas o Breno Bidon. E tá, agora tem o Matheus Pereira também chegou, né? Agora sim. Willian e Matheus Pereira. Bidon na frente dele. Garro na grande área. Levantamento executado. E o Alberto cortou. KJ foi bloqueado. Sai jogando o Ranieri. Sendo o toque buscando o Garro. Depois foi atropelado. Falta do Kaique. Brasileirão no Amazon Prime. Tudo pode acontecer.
Com as maquininhas do PagBank, você recebe o dinheiro na hora. PagBank, seu negócio vende mais. E a chegada do Kaique. E falta. Quantas faltas aí para começo do jogo? Falta de jogo são 2 faltas, uma para cada lado. 10 minutos, 2 faltas. O Corinthians não vence o Cruzeiro em Belo Horizonte desde 2016. Vem na esticada pela esquerda, vem o Timão para o ataque. Opção do Negão, passe mal executado. Encerrado do Hugo, Kaique com a sobra. Tentando a conexão mais frente para Arroyo. Pressão agora do Tchoca, empurrando pela linha de lado. João Pedro Tchoca em detalhe. Como citamos, o Cruzeiro vem de 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Apenas uma derrota, mas foram muitos empates também pelo caminho. Lateral para Mateuzinho. E o Guinegão mais à frente. Sorramento do Garro. Mateuzinho recolocando aí o círculo central com Gustavo Henrique. Mas o toque curto para a esquerda. Anguilleri, tem Bidon, tem Hugo. Yuri no comando. Garro se socando. Novamente aí o Gustavo Henrique. Choca. 11 minutos da primeira etapa. Mateuzinho. Ajudando a defesa o Tietê. Arroyo. Apoiando e também defendendo. Jogador de muita explosão, Arroio. Mateuzinho para a cobrança lateral pela direita. Buscando o Guinegão contra o Kaique. Garro, Guinegão, Kaique de novo. Retoma o Cruzeiro. Tentava o Romero com o Caio Jorge. Contra Anguilleri. Matheus Pereira com a sobra depois de um caos. Toque feito na esquerda. Chegou no Arroio. Ele avança. É o Perro, Romero, pediu, voltou para o Matheus Pereira. Ameaça o passe, tem o Christian para a direita, tem o Kaique no apoio, tem o Kaique na ação ofensiva, desarmado, voltou para o Romero até a MP. Já ergueu a cabeça, toque no Kaique, vem Kaique para o disparo. E apenas o tiro de meta para Felipe Longo. Acumulando oportunidades, olha a chegada do Anguilleri. Para cima do Caio Jorge. Depois o Mateuzinho também para cima do Matheus Pereira. Caos. Mas apenas o tiro de meta aí para o Felipe Longo. Diga. O Leonardo Jardim é bem tranquilo até aqui no jogo. Ele que ainda não crava a permanência para o ano que vem. Há uma tendência de continuidade no comando do Cruzeiro, mas ele recentemente fez críticas ao futebol brasileiro. Ele que tem contrato até o final do ano que vem. Não cravou ainda a permanência, mas há tendência de continuidade. Arroyo. Tentou escapar do Mateuzinho. E aí a falta foi inevitável nesse 1 contra 1. Arroio, que o Arroio está dando de trabalho para o Mateuzinho. Ou nem 15 minutos da primeira etapa. É uma insanidade, é uma loucura. Rômulo. Diga, Mauro Naves. Não, o Corinthians se protege muito pelo lado esquerdo, né? Tanto com o Anguilleri como com o Hugo e tal, mas o problema está do lado de cá, no Mateuzinho. Há cerca de 2 minutos atrás, ele conversava com o Ranieri. Estou sabendo o que estão falando, mas certamente pediram uma cobertura. E neste lance aí, essa cobertura não ia acontecer. O Ranieri estava dentro da área, ou seja, se passa, se não acontece a falta, ele estaria livre para cruzar. O Mateuzinho precisa de ajuda, senão vai se complicar do lado de cá. E o Alberto tem sentido dores. Detalhe do Mauro Naves com essa questão realmente defensiva do Corinthians e com o Arroio sendo alimentado constantemente. Chama o detalhe aí, a infração cometida por Mateuzinho. Para cima do Tietê. Ou demora para a cobrança. Mateuzinho conversando aí com o Stefano, árbitro do Rio de Janeiro. Barreira muralha com o Gabriel e com o Bidon. O Gato está voltando hoje, o Bidon ele está entre os pendurados, está aí. E o Alberto reclamando, teve esse choque com o William. Imagem resgatada aqui pelo Amazon Prime. Alerta para o Felipe Longo.
De novo é William e Matheus Pereira para a cobrança. Tem o Christian, tem o Caio Jorge, tem o Fabrício Bruno, tem o levantamento executado. Alto cabeça defensivo do Ranieri. Então, batalha com o Lucas Silva. A volta marcada no lugar, já cobrou. Já cobrou o Corinthians tendo o avanço. Olha a beliscada aí do William para cima do Yuri. Foi pertinho do Dorival. Mas o Alex Stefano, por enquanto, não quer mostrar cartão. Quer administrar o jogo, viu, Natinho? Os jogadores foram fazer a pressão ali porque ele deixou a cobrança rápida. Daí o Yuri Alberto acabou sofrendo a falta na sequência. E os jogadores começaram ali a pressionar a arbitragem, mas ele acertou ao marcar a falta. Pendurados no Corinthians, o Bidon em campo, né? O Charles não. E o Bidu está fora hoje, também pendurado o Thales Magno, que não está em campo no momento. Vem de novo o Corinthians. Recuo do Hugo, voltando aí para Ranieri. Girando para Ranieri. Lucas Silva dá o bote. E o Cruzeiro retoma. E avança com o Cachota. E o Caio Jorge adiantou demais. Gustavo Henrique rasgou e depois o Piton complementou. É um erro que já gera a tentativa de velocidade pelo meio para o ataque do Cruzeiro. Lucas, William, passe feito, KJ para Christian, evolução errada, a sobra de bola aí com a Hugo. Lembrando o Corinthians, né, segue fora hoje, está jogando novamente aí o goleiro Felipe Longo, né, o Hugo Souza. Lesão na coxa esquerda. O Maicon está fora também, contusão no joelho direito. Além dos já citados, Memphis entorse no joelho e o Bidu, dores no joelho. No Cruzeiro estão pendurados o Gabigol, está no banco. O Leonardo Jardim também, técnico, está pendurado. Lucas Romero está pendurado. Anderson e William. Hoje fora, Matheus Henrique, também o Eduardo, o Janderson, o Marquinhos, o Fagner também. Ele pode jogar contra o Corinthians, também está numa fase de recuperação física. Detalhe da posse de bola também, 55-45 para o Cruzeiro. E o 0-0 no placar do Mineirão. Caio Jorge. Abre o jogo, descendo, buscando o Kaique. Na escapada do Arroio, tem Matheus Pereira, tem o KJ, tem o Kaique. Arroio para o Matheus, corte do Gustavo Henrique. E vem de novo o Garro. Ele estava sintonizando o ataque, antecipação do Vidalba. Se impõe o Cruzeiro. Lucas Silva. Abrindo a direita para William. Deslocamento do Christian mais à frente. Vamos chegar a 18 nessa primeira etapa em Belo Horizonte. Vidalba. Levantamento feito. Tenta abrindo o Christian. Evitou a saída. Christian ajeitou na direita para o William. Cruzamento, rebate a defesa corintiana. Mas a pressão segue com o Fabrício Bruno. Até o William. Se apresentando o Christian. Voltando o jogo para Romero. É troca de bola do Cruzeiro no ataque. KJ ajeitou para o Matheus. Gustavo Henrique acaba limpando a área. Aí tentando manter essa pressão Cruzeiro, viu, Rafael Oliveira? São 18 minutos de uma superioridade considerável do Cruzeiro. O Corinthians conseguiu esfriar um pouco isso no momento em que teve a bola parada, né? Demorando para cobrar falta, tentando esfriar um pouco o adversário, mas com bola tem um dilema também, que é importante reter a bola para esfriar o Cruzeiro, mas ao mesmo tempo perder a bola é dar uma arma muito forte do Cruzeiro, que é essa transição, que é a retomada e a aceleração. E assim o Caio Jorge teve aquela arrancada agora há pouco. E de novo Ranieri. 0-0 no primeiro turno. Gustavo Henrique. Muito obrigado você acompanhando a Série A aqui no Amazon Prime. Você viu lá em destaque o Hugo e João Guilherme. Pressionado pelo Matheus Pereira. Recuou até Gustavo Henrique. Na direção aí do Felipe Longo. Despachando para o campo de ataque. Resposta do Fabrício Bruno. Lucas Silva. Romero. Arroio. Chegou, choca. E acaba levando melhor. Atenção nesses duelos individuais aí quando o Arroio faz a sua pressão e seu impacto. Está chegando o Kaique.
Outra aquela dura aí do Yuri Alberto. A Fernandes destacou no pré-jogo. O Alberto se tornou, empatou, se tornou o terceiro maior goleador do Corinthians em campeonato brasileiro em toda a história. Rômulo, sabe de quem está atrás? Quem? Marcelinho Carioca e também do Jô. É o Marcelinho, 52 gols e o Jô 45. Yuri empatou com o Sócrates com 41. Olha o Yuri aí. Passou também pelo Kaique. Ele ultrapassou o Riverino, que teve 40 gols em campeonato brasileiro pro Corinthians. Então é Marcelinho Carioca, Jô, Sócrates, Yuri Alberto e Riverino. Que marca do Yuri, hein? Quase 21. É escanteio para o Corinthians. Alerta para o ídolo corintiano. Alerta para o Cássio. Para a cobrança, Rodrigo Garro. Você vê no detalhe o Yuri Alberto. Guidon. Lá dentro também o Hugo. Também o Gustavo Henrique. Também o Ranieri. E o Guinegão. Então, identificando os jogadores do Corinthians na grande área. O jogo do Cruzeiro caiu. Já levantou para o Matheus Pereira. Garro. Levantamento executado para o Gustavo Henrique no golpe de cabeça. E o desvio para fora! Quase o complemento do Hugo. Mas o assistente já estava indicando infração. Levantamento do Garro. O golpe do Gustavo Henrique. O Yuri Alberto tentou a finalização. E depois o corte do William, viu, Natine Bastos? O assistente número 1 já estava marcando impedimento do Yuri Alberto. A primeira chegada mais incisiva do Corinthians, viu? Mauro Naves. Futebol tem dessas coisas, né? Uma blitz do Cruzeiro, um domínio, inclusive posse de bola, etc. Muito mais chutes e tal. Aí surge uma oportunidade como essa. Se não tivesse impedido, enfim, ou se ele acertasse ali, de repente era o Corinthians que iria abrir o placar num jogo em que ele é dominado pelo Cruzeiro até aqui. Outra esticada para Arroio. Alerta, Arroio no ataque. Cruzamento que carimba o João Pedro Choca. É escanteio para o Cruzeiro. Detalhes do jogo para você aqui no Amazon Prime. Tá aí o Christian limpando a jogada com categoria. Em Matheus Pereira e William, sempre a dupla. Para a cobrança, escanteio, seja para a esquerda, seja para a direita. Mateuzinho sofrendo hoje muito com o Arroio, em especial, em particular. Para a cobrança, William. Curto para Matheus. Devolução para o William. Levantamento para a grande área. Volta ainda para Lucas Silva. Ajeitou no peito. Lançou de novo. Corte feito no Mateuzinho. Ainda tenta o Garro. Escalação individual. Colocando na frente. Estava ilhado. Pesame foi inevitável. Lucas Silva. Tem Arroio. Tem o Matheus Pereira. Gira no miolo. Trabalha na direita agora com o Christian. Romero. Ajeitou. Ameaçou a sapatada, voltou para Christian. Recolheu para o levantamento para a grande área. Mateuzinho. De novo um golpe de cabeça. É outro escanteio para o Trem Azul. Eu cito tanto, né? Recentemente até faleceu o Lô Borges, do Clube da Esquina. Porque a música não foi composta para homenagem, mas se tornou o Lô Borges um grande cruzeirense. Infelizmente faleceu recentemente. William e Matheus Pereira, sempre um dueto. Matheus, levantamento. Corte, rebate. Lucas Silva. Em Fabrício Bruno se socando pela direita. E Hugo no combate. Ranieri também. De novo o Cruzeiro. Tentando o avanço, o Edjalva. Tentou descolar. O escanteio vai voltando e o zagueirão. A bola pela linha de fundo em tiro de meta. Segue a angústia no semblante do Dorival. Quase 25 da primeira etapa. Mas apesar dessa pressão, o Corinthians também já teve essa oportunidade. Diga!
É o que pediu o Dorival para o Felipe. Pegou a bola, explode e distribui. Quando o Corinthians estava atacando, ele chegou aqui para conversar com o Dorival. Está pedindo muito para os seus jogadores um contra-ataque rápido para distribuir a bola e com mais velocidade para frente quando tiver oportunidade. Domina o William. Vai escapando do Guinegão. Teve um corta-luz, o avanço do KJ que desabou. Na sequência, Matheus Pereira. Outra enfiada de bola pela direita. Tem o Cruzeiro, cruzamento rasante. Defendeu longo. Tem o rebote. É do Cabuloso. É dele. Faça o K imediatamente. Caio Jorge é fatal. E outra enfiada de bola do Matheus Pereira. Precisa para Christian, para Arroio, para a defesa do Longo. E no complemento, Caio Jorge, o artilheiro inevitável. O trem azul é demolidor. Que paulada, que pancada do KJ. Testando as redes do Mineirão e abrindo o placar. Mas eu destaco a visão de jogo, como essas enfiadas de bola do Matheus Pereira tem sido um pesadelo para o Corinthians. E na sequência, o Longo defendeu, mas depois o KJ é inevitável. Olha o K, KKK, olha o K no Mineirão. 1-0 para o trem azul. Rafael Oliveira. Belo gol pela construção da jogada, como você falou, né? Matheus Pereira jogando muito bem, distribuindo passes, acionando pontas, acionando laterais, gerando dúvida, porque o próprio passe dele na direita não foi nem para o destino mais óbvio, né? O passe mais esperado era o passe mais aberto, ele já acha um passe até mais agudo. Muito bem no jogo Matheus Pereira, como bem no jogo Arroio, dando muito trabalho, dessa vez fechando na área, e o Caio Jorge aproveitando a sobra para fazer mais um. Gol que nasce também do Corinthians tentando esticar a bola, né? O Corinthians não consegue reter a bola, não consegue trocar passes e está tentando forçar esses lançamentos para os dois homens de frente. São dois caras que podem infiltrar, o Guinegão e o Yuri Alberto. Só que por enquanto o Cruzeiro controla isso. E aí o belo passe do Matheus Pereira mais uma vez para o Christian gerar o gol. Não, o Matheus Pereira está doutrinando, é impressionante. Diga Luciano Dias, Mineirão, Cruzeiro 1-0 contra o Corinthians, Luciano. Faço o K imediatamente. Números impressionantes do KJ. São 25 gols em 46 jogos em 2025. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols. Detalhe, ele já é o maior artilheiro do Cruzeiro nesse formato com 20 clubes na era dos pontos corridos. Números impressionantes do KJ, Romulo. Eu narrei de gol do KJ esse ano, não bebi de água em transmissão. 20 gols dele, o Arrascaeta tem 18, fez gol ontem contra o Bragantino, Red Bull, Vitor Roque, Verrete e Pedro. 20 gols, Caio Jorge, em temporada dos sonhos. Vou pesquisar aqui quantos gols desses 20 aí. Eu narrei, viu? Impressionante o aproveitamento do Chavache. Olinda, Pernambuco, o Caio Jorge. Aí o Alex Stefano. Chegada aí para cima do Breno Bidon, do capitão do Cruzeiro, Lucas Silva. Levando o chapéu, depois puxou o Bidon. É o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Lançamento oferecido para Hugo. E Negão se esfaca também, Yuri Alberto. Bidon pediu. Recua no Garro. E o Corinthians tentando uma resposta. Chega lá forte para cima do carro. Vai pintar o primeiro cartão amarelo. Aí, Nadine. Lucas Romero estava pendurado. Ele faz uma falta forte, chega atrasado e acaba ali atingindo o Garro com força o primeiro cartão do jogo. E foi bem aplicado. Pediu também. Que isso, hein? Que chegada é essa, no momento? Pitbull insano. Aí não teve como. O Alex Stefano estava querendo segurar cartões na primeira etapa. Essa aí não teve jeito, fora do próximo jogo do Cruzeiro, Romero. A chegada também com o Christian. E a bola pela linha de lado.
Vamos chegar a 30 dessa primeira etapa em Belo Horizonte. Em dezembro se enfrentam novamente na Copa do Brasil, em semifinais. Você acompanha também aqui no Amazon Prime. Luta do Caio Jorge, reclamando a chegada aí do Gustavo Henrique. A infração foi marcada. Aí, o detalhe é cobrança para Matheus Pereira. 20 gols na Série A para Caio Jorge. De novo aí o jovem Felipe Longo. Primeiro tempo de puro estresse. Matheus Pereira articulando toda a jogada, muita visão de jogo. Vai para a cobrança, camisa 10 do Cruzeiro. William passou. Matheus também passou. William levantou. Cortou o Guinegão. Voltou para Arroio. Foi travado o Arroio. Tem contra-golpe com o Ranieri. Ranieri por baixo. E aí, amarelo pro Arroio. Vem matando o contra-golpe do Arroio. Segundo amarelo do jogo, segundo do Cruzeiro. E o segundo cartão amarelo também foi acabou de voltar de suspensão. Acaba ali não acertando a bola. Somente o Ranieri. 2 cartões amarelos e os 2 foram corretos. Ainda está meio infantil, né? O carrinho do Arroio até pelo risco. Ele não chegou nem perto de atingir a bola, né? Bem, tinha a questão de parar o contra-ataque, mas acabou sendo precipitada a decisão dele de ir pro carrinho. O Choca voltando o jogo aí para Gustavo Henrique. É o Campeonato Brasileiro, sua 35ª rodada. Hoje, Juninho, para fechar essa rodada. Vão faltar apenas 3 jogos para cada equipe. Aí o Choca, o Dorival, tá louco na área técnica. Longo. Voltou pro Choca, pressionado. Carimbando o Matheus Pereira. A defesa, a ação cruzeirense, monitorando cada movimento do Corinthians. Não tem conforto na saída de bola. Para a opção da esquerda, Anguilleri. Toque mais à frente, é o Hugo buscando. Aniele no apoio, o Guinegão também. Esse perde, ganha a bola, vai pela linha de lado em arremesso manual. O Cruzeiro até agora naqueles dias, né, em que compete muito bem, pressiona, sufoca, encaixa completamente a marcação. O Corinthians tem muita dificuldade para somar 3, 4 passes. E o Cruzeiro está lá em cima, pressionando e recuperando rapidamente a bola. Primeiro tempo muito bom até aqui. Não tem latifúndio pro Corinthians. É a fuga aí do Christian. Aí do Christian, Tejão, já carimbada a marcação. E o Cruzeiro vai com sua força aérea para a grande área, com o Caio Jorge. O Kaique chegando também. Detalhe do Christian. 33, primeira etapa em Belo Horizonte. Tem a força aérea celeste. Agora com o William. Agora sim, dessa vez só o William para a cobrança. Ela na direita. Levantamento executado. Alto de cabeça defensivo. O Anguilleri voltou pro Lucas. Quase um golaço. Lucas Silva quase mete na gaveta. Segue 1-0. Com a perna direita ele colocou com um tráfego gigante diante dele. Mateuzinho segue a pressão, hein? Olha a série de bola do Corinthians sofrida. Garro. Abriu o jogo, Ilhana. E não chegou. Ainda sobra com o Lucas. Primeiro também o Anguilleri, Christian. Voltou pro Lucas. Proteção do Gustavo Henrique. E tem mais, hein? Fique ligado que vem por aí na tela para você. Ceará e Cruzeiro, sábado que vem, Record e YouTube Cazé TV, 9 da noite. Lá no Castelão. Anguilleri. Rebateu William. Sobre o carro. Edjalba. Lucas Silva. E novamente o Kaique. Pressão do Yuri Alberto. Kaique faz o giro. Leva melhor. Onde é a marca central? Parte com a bola dominada. E o Kaique esticado agora para Arroio. Esse tipo de esticada que está dando certo é o Matheus Pereira, não é o Kaique.
Aí o Dorival. Rômulo. Diga. Não, o Corinthians não consegue descansar, respirar, né? Não conseguiu nenhuma finalização até agora. Teve. Já vem Cruzeiro. Tem mais. Olha aí. Tem mais, Mauro. Tem o Arroio pro disparo. É pressão o tempo inteiro, Mauro Naves. Não, sim, com certeza. Nos primeiros minutos tinha mais de 70% de posse de bola o Cruzeiro, agora tem um pouco menos, mas esse que o Corinthians conseguiu um pouco mais não se refletiu em nada no ataque, né? Nenhuma finalização no gol, teve aquele escanteio lá e tal, mas uma jogada irregular. O Garro consegue se desmarcar ali no meio, ficar livre. Aí ele recebe e não tem opção, porque vem 2 ou 3, não dá para driblar todo mundo e aí não tem muita opção. Ele pode uma hora achar um passe para o Yuri, pode, mas tá muito difícil, o Corinthians não consegue articular nada. O já tá parado. Aí foi Fabrício Bruno, tá dialogando bastante com o Stefano. Chegou também o carro. 36, primeira etapa em Belo Horizonte. Tá na infração aí, que favorece a equipe do Corinthians. O carro. Já também o Mateuzinho. Para a cobrança, a equipe corintiana. Alerta para o Cássio. Ídolo corintiano. Está já muito respeitado pela torcida cruzeirense. E como você vê, os bancários, reservas do Corinthians para essa reta final de primeira etapa. É a Série A aqui no Amazon Prime. Garro, levantamento feito, levantamento executado. Gustavo Henrique no golpe de cabeça. Na excitação, vai pintar o disparo, afasta o Fabrício Bruno. Mateuzinho ajeitou. Cajota limpou a entrada de área. Olha o Corinthians chegando de novo em jogada aérea, como foi naquela ação anterior. Talvez a possibilidade maior do Corinthians seja justamente a jogada pelo alto, viu, Rafael Oliveira? É a chance de levar a gente para a área, né? De preencher a área, de tentar gerar alguma instabilidade na defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro, quando marca no campo de ataque, é duríssimo de ser superado e é o que tem acontecido até aqui. Então, uma bola longa que virou uma falta, que virou a chance de botar a gente na área, jogar a bola lá dentro e a partir daí o Corinthians consegue gerar algum risco. O Ranieri voltando a equipe hoje. Bidon recebe o Bidon, estoura aí para o campo de ataque, buscando o Yuri Alberto. Vidal se antecipa. Lucas Silva, o toque foi contra Romero. A chegada foi forte, caiu lá o Garro, segue o jogo com o Lucas. Trabalho por esquerda com o Kaique, Caio Jorge. Sente a pressão na sua individual. Lucas Silva, a enfiada na esquerda, que toque. Arroio, tentou disparo, teve desvio do Choca. E é escanteio para o Cruzeiro. Tem uma bela manobra do Lucas Silva no detalhe. Sala direita defensiva do Corinthians são convite ao prazer. Depois foi o Christian com o Garro no jogo seguiu. Essa ala direita, o Matheus Pereira enfiando bola, o Lucas Silva também. O Cruzeiro está construindo demais esse ponto. O Dorival está louco, na frente dele, na frente da área técnica. O Cássio, pequena conversa com o Jardim. Matheus, levantamento feito, vamos de cabeça defensivo, Fabrício Bruno, deixa Romero. Era o Vidalba voltando o jogo para Romero, agora o William. Aí devolveu o campo de defesa para Cássio. Em liberdade, e até solidão no intermediário de defesa. Mas chegou a pressão, ele já ficou meio desnorteado. William. Estourando aí para o campo de ataque. É a resposta do Gustavo Henrique. Vidalba e Lucas Silva. Ranieri. Ainda o Lucas batalhando. Olha, espremeu, espirrou, ficou com o Caio Jorge, não. Jogo parado. Até com certo atraso. Foi o assistente que indicou também a infração que foi anotada. Para cima aí do Hugo. Já estava pintando. Baita contra-golpe do Cruzeiro. Aí Lucas Silva, Hugo, e foi dada a falta. E também teve chegado o Hugo nessa, viu, Ladini?
A torcida reclamou muito. E com razão. Mas o assistente que marcou a falta ali pro Em outro ângulo. Isso foi falta não. Cobrança secundada. Em Mateuzinho. Chegou forte o Kaique. Mateuzinho voltando para Guinegão. Olha o Guinegão. Kaique. Prevalece o Kaique. Já sai jogando. Tentou o toque do Lucas Silva. Abusou um pouco. Mateuzinho. 40 na primeira etapa em Belo Horizonte. Choca. Recuo feito na direção aí do longo. Trabalhando com o Henrileri. Tenta a sintonia pela esquerda para o Yuri Alberto. Cobertura defensiva com o Fabrício Bruno. Mandando para os populares. Ranieri. João Pedro choca. Aí Mateuzinho. Toque errado. Retorna o Cruzeiro e vem no contragolpe. Limpa a jogada do Caio Jorge. Experiência e categoria, apesar de tão jovem. Abre o jogo na direita para Christian. Avança o KJ na grande área. Arroio também. Romero. E Matheus Pereira também com opção. Voltem para o Christian. William. Aí doutrinando o Cruzeiro. Afastando o Mateuzinho. Limpando a grande área. No peito, Yuri Alberto para Garro. Na sintonia corintiana vem o Timão. E o carro acaba sendo desarmado. Reclamou. Ou foi agarrado. Falando sobre o lado direito de marcação do Corinthians, né? Assim, tem algumas dificuldades ali, porque o Gustavo Henrique é o zagueiro central. Em geral, você tem uma linha de 5, significaria preencher melhor essa largura do campo. Eles têm coberturas laterais mais próximas, um jogador mais perto do outro para se proteger, fazer cobertura contra um driblador pelo lado do campo, por exemplo. Vamos lá. É Romero, Matheus Pereira, vem para o disparo, no centro da meta, Felipe Longo. Só que essa linha de 5 se desfaz, né? O Gustavo Henrique sai muitas vezes para dar o combate longo até em cima do Caio Jorge, e o Mateuzinho também precisa se preocupar com os avanços do Kaique. E o Arroio está o tempo inteiro espetado ali. E aí gera dúvida no Choca. Ele fecha por dentro para compensar o Gustavo Henrique que saiu, ele abre porque o Mateuzinho não está ali. O fato é que o Cruzeiro sempre acha espaço. Sexta-feira, Vasco Internacional, 7h30 da noite. Sexta-feira, hein? A Black Friday da Amazon. Detalhe dos reservas bancários do Cruzeiro. Começou com isso tudo em aquecimento, né? O Cruzeiro, todo mundo bancário. Hugo. Volta para Breno Bidon. Trabalhando com o Gustavo Henrique. Até o João Pedro choca. É o João Pedro. A evolução na transição pela direita. Arroio acompanha. Mateuzinho. De novo João Pedro. Toque no Mateuzinho. O Arroio acelera agora. O João Pedro vai ter sem pudor. Sem pudor. No recuo para o Longo. 43. Muito obrigado. Você acompanha essa noite de 35ª rodada. Bidon abrindo o jogo na esquerda. E o Corinthians. E o Hugo no avanço. E o Alberto buscando o jogo. Bidon. Daniel pelo miolo. Antecipação absoluta de Fabrício Bruno. Dentro da arrancada, rompendo a marca central. Conexão feita pela direita para Caio Jorge. Avança com a bola dominada. Encara o Gustavo Henrique. Vem para o disparo. Escolando o escanteio. É o contragolpe oferecido. E o Cruzeiro com muitas armas, muito arsenal. É o Caio Jorge que veio com bola dominada para ação individual. É outro alerta para o Felipe Longo. Vai mandar lá no caos de novo o Matheus Pereira, junto lá com o William. E o KJ. Tem o Vidjalba. E tem um trem azul no ataque. Para o braço de audiência aqui no Amazon Prime. 35ª rodada. Christian também. Fabrício Bruno. O Kaique. O Caio Jorge e o Vidjalba. Matheus para o William. Levantamento feito. Tentativa, o corte. Foi no Choca. Que deu uma hesitação. Teve uma leve hesitação do Felipe Longo.
Vamos chegando a 45 dessa primeira etapa em Belo Horizonte. Olha do outro lado. Muito obrigado a você acompanhando esse jogo ao vivo exclusivo aqui no Amazon Prime. Agora que chegou o William. E também o Matheus. 2 minutos. Informou. E tá aí na tela também. Levantamento do Matheus. Bom de cabeça. E teve a queda do Ranieri. E já a infração marcada. Gol de Caio Jorge. O Cruzeiro vai vencendo por 1-0 em Belo Horizonte. Reposição Felipe Longo. O Dorival vai pensando também, certamente, o Rafael Oliveira. E eventuais nomes para a segunda etapa também. Sai jogando o Bidon. Abre o jogo à esquerda, detalhe do Hugo. Enche a linha de aula, ele bate com a bola dominada. Volta para o Bidon. Tem o carro mais à frente, tem o Romero no combate. Jogo Gustavo Henrique. Até o João Pedro Choca. Faltando 1 minuto no período de acréscimos. Jogo Gustavo Henrique. Ele abre o jogo na esquerda para Hugo. Ele recolhe. Guinegão mais à frente. Júlio Alberto no comando. Bidon. Ameaçando lançamento. Tocando para Anrileri. Devolução feita para o Anrileri. Cruzamento para a grande área. Etava Yuri. Sobra para Ranieri. Ele batalha. Aí do Ranieri. Chega Vichalba. E toma a frente. Ranieri vem com tudo. E o último toque foi no jogador corintiano. Talvez tentativa derradeira de primeira etapa para o Timão. Olha a luta, a batalha aí do Ranieri. E a chegada aí foi um embate com o Vichalba. Com quase 47 dessa primeira etapa. Para o Stefano já basta. O Gal reclama, queria mais. Final de primeira etapa em Belo Horizonte. Caio Jorge aos 26 da primeira etapa. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Aí o KJ, 20 gols. No topo absoluto da artilharia da Série A em grande temporada. Olha o Vichalba. Enquanto o Caio Jorge também já recebe aí um comentário. O Fabrício Bruno também corneta o Alex Stefano. Final de primeira etapa. Trabalho de reportagem do Amazon Prime. In loco. Fernando Arantes e Luciano Dias. Mateuzinho aqui comigo. Mateuzinho, a sua visão desse primeiro tempo. Vocês encontraram alguns problemas ali em campo? Vocês reclamaram também? Queria que você desse a sua versão aqui. Não, um jogo muito difícil, onde que a gente encontrou uma equipe muito encaixada, que é a do Cruzeiro. A gente veio com uma ideia de marcação e estilo de jogo. E a gente está encontrando dificuldades para sair com a bola. Mas o jogo não está longe para nós, não. Creio que agora o Dorival vai passar para a gente os ajustes que a gente tem que fazer agora no segundo tempo, que a gente possa voltar melhor encaixado para poder buscar um empate, buscar a virada. Obrigada. Já vamos emendar aqui com o artilheiro do Campeonato Brasileiro se posicionando, Caio Jorge. Caio, foi um Cruzeiro dominante no primeiro tempo, lembrando aquele Cruzeiro que foi muito bem no Campeonato Brasileiro como um todo. Uma análise desse primeiro tempo. Partida contra o Juventude serviu de aprendizado pra gente, entrar o início da partida bem ligado, bem focado. Vocês viram que a gente teve um grande primeiro tempo, a gente espera voltar sempre pro segundo, para quem sabe sair com a vitória. Tá certo, tá aí Rômulo, Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Luciano, obrigado, Fernando. 20 gols. E o gol que abriu o placar, o Cruzeiro vai vencendo o Corinthians por 1-0 no Mineirão. A gente vai pro intervalo e volta com muito mais aqui no Amazon Prime com este clássico nacional. Intervalo Brasileirão no Amazon Prime. Tudo pode acontecer. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. But the feeling keeps kicking in. Se a ideia é viajar todo mundo junto,
Por que ficar no hotel e não ficar junto? Fiquem no Airbnb e fiquem juntos. Amigo, onde eu abasteço tranquilo por aqui? Lá no Posto Ipiranga. E combustível de qualidade desde sempre? Posto Ipiranga. E gasolina aditivada que rende muito? Pimax. Lá no Posto Ipiranga. Você, hein? O tempo passa e você sempre fiel à qualidade, né? É mais velho, né? Mas não fiquei burro. Confiança desde sempre. Ipiranga. Completa pra mim. Localiza Seminovos vende carros de outra categoria. Tá, mas como assim outra categoria? Tipo, lançar uma chuteira social. Não, ninguém vai usar isso aqui. Ser dono do time de coração? Uma SAF? Calma. Tô falando é do seminovo, avaliado e fantástico. Outra categoria é na Localiza. Pode comprar. Para conquistar tudo que eu conquistei, eu precisei mostrar muita garra dentro de campo. Não é à toa que me chamam de pitbull. Às vezes rolava até uma jogada mais dura, provocação pra torcida, um dedo na cara, mas sempre com muita responsabilidade. E é por isso que SIC, que limpa mais de 100 superfícies, me convidou para ser o novo embaixador do jogo limpo no futebol. Se tem jogada limpa dentro de campo, princípio limpeza milagrosa com desconto, para você jogar limpo dentro de casa. Limpa tão bem que dá até raiva. Com as maquininhas do PagBank, você vende no crédito, débito ou Pix por aproximação e recebe o dinheiro na hora, sem pagar aluguel e com taxa zero. É só usar qualquer moderninha ou minizinha e... Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais no PagBank e venda mais. PagBank, seu negócio vende mais. Nós estamos de volta aqui nos estúdios da Quanta, serviço do Amazon Prime. Tem um recadinho pra você. Vocês sabiam que rolou uma homenagem incrível feita no jogo do Corinthians na última quinta-feira? O Galaxy S25 Ultra e o Gemini realizaram um verdadeiro sonho da Fiel. Pintar o gramado com as cores do Timão. Um espetáculo! E hoje vamos usar o poder do Galaxy S25 Ultra para homenagear o nosso futebol e imaginar como isso seria no futuro. Eu já mandei pro Galaxy uma foto da nossa transmissão. E agora o desafio é com o Gemini, a inteligência artificial do Google. Aí, me mostre como seria, por favor, uma transmissão de futebol daqui 10 anos. Olha só essa imagem fantástica. O futuro ganhando forma com a força da IA. Galaxy S25 Ultra com Gemini. O futuro chegou e ele cabe na palma da sua mão. Recado dado, intervalo e voltamos aqui com Brasileirão no Amazon Prime. Do PagBank você vende no crédito, débito ou Pix por aproximação e recebe o dinheiro na hora, sem pagar aluguel e com taxa zero. É só usar qualquer moderninha ou minizinha e... Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais no PagBank e venda mais. PagBank, seu negócio vende mais. Imagina que você reservou uma casa a pé na areia no Airbnb. Agora também pode reservar uma aula de surf. Ou reservar um cantinho na Cidade do México e uma degustação de tacos. Experiências. Agora no Airbnb. Raspar ou não raspar? Raspar. Contorno. Ei, para.
ou não raspar. Essa. Recarregue para carregar só o que importa. Novo Chevrolet Spark. Um SUV elétrico para recarregar você. Festa desanimada? Samsung Vision Air. Veja limpo. Todos os dias, quase 1 milhão de pessoas passam pelos postos Ali. Uma empresa que continuamente investe em levar qualidade até você. E para a Ali, investir em qualidade é investir em tecnologia. Os combustíveis Energy da Ali contam com uma tecnologia exclusiva que gera eficiência de consumo e te ajuda a economizar. Aqui a tecnologia é tão presente que até esse comercial foi feito com inteligência artificial. Mas eu sou de verdade. E o combustível também. Energy, o combustível Ali que te guia para o futuro. Pode confiar. Bom, estamos de volta, imagens de Belo Horizonte, intervalo para Cruzeiro 1, Corinthians 0. E de volta aqui, outro recado para você, nosso intervalo aqui. E agora com vocês o momento Jogo Limpo, patrocinado por CIF, limpeza milagrosa, que limpa mais de 100 superfícies. Vem comigo então, ver a jogada mais limpa deste primeiro tempo, desta primeira etapa em Belo Horizonte. Aí é um choque, nossa senhora, hein? Tá aí no detalhe, mas foi na bola, apesar da queda, foi na bola, e Kaique e Yuri Alberto, o lateral do Cruzeiro, Kaique, parece até que tá jogando com o CIF no bolso, de tão limpo foi esse lance, foi na bola, e aí eu deixo para você o questionamento, aproveitou o desconto na tela? CIF está patrocinando as jogadas limpas de hoje, e o Felipe Melo, ele mesmo, deixou um recado para você. Ele é o novo embaixador do Jogo Limpo no futebol. Parece milagre, mas é CIF. Então corra lá nas redes sociais da CIF para conferir o recadinho do Felipe Melo, embaixador CIF. E agora para você, nesse intervalo, os melhores momentos para análise do Rafael Oliveira, também aqui nos estúdios, também com a Nadine Bastos. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Diga, Rafael Oliveira. Foi o primeiro tempo de muita superioridade do Cruzeiro desde o início, né? A gente já viu o Arroio sendo acionado, o Matheus Pereira muito ligado no jogo, aliás, o Cruzeiro muito ligado no jogo, né? Para pressionar, roubar, acelerar, o Matheus Pereira sendo esse maestro, achando ótimos passes como esse, né? Ele aciona o Christian pelo lado direito, o Arroio fechando na área, como já tinha feito 2 vezes com o Mateuzinho, tendo que fazer coberturas ali, e dessa vez o rebote fica com o Caio Jorge para fazer mais um gol, artilheiro do campeonato. Tá barato pro Corinthians o que foi o primeiro tempo. O tamanho da superioridade foi para mais do que o placar mostra. O placar é magro, é 1-0, o que mantém o Corinthians vivo dentro do jogo, mas o Cruzeiro foi bastante superior. O Corinthians até conseguiu, nos momentos de bola parada, em que colocou mais gente dentro da área, incomodar um pouco, mas com bola rolando foi um mas o Cruzeiro foi bastante superior. O Corinthians até conseguiu, nos momentos de bola parada, em que colocou mais gente dentro da área, incomodar um pouco, mas com bola rolando foi um festival de erros de saída de bola, muita dificuldade para ficar com a bola, e o Cruzeiro recuperava e era agudo. Nem precisou ter muita posse de bola para isso, porque a questão não era a superioridade a partir da posse, e sim a forma como pressionava para roubar e rapidamente definir. Foi bem superior o Cruzeiro. E Nadine, o trabalho da arbitragem no jogo. Gosto dessa precaução. Você chegou com muitas preocupações, agora chega também no modelo mais de precaução, mais precavido. Estamos com 1-0 para o Cruzeiro. Destaque, reportar o Fernando Arantes e Luciano Dias. Como é que está essa movimentação do Mineirão aí no intervalo? Diga! Tá com um cheiro de tropeiro maravilhoso, mas ao mesmo tempo o Corinthians chamou 3 jogadores para o vestiário que estavam aquecendo. São eles o André Carrilho, o Vitinho e o André. Então Carídio, Vitinho e André foram chamados por Dorival Júnior. Do lado do Cruzeiro, todos os jogadores
estão no vestiário. Não deve ter mudança. O Leonardo Jardim, pela postura dele, gostou muito do primeiro tempo. Um Cruzeiro que criou várias chances, a gente viu nos melhores momentos. Pelo visto, não teremos alterações no lado da Raposa. E destacando também, aproveitando esse domingo para destacarem Nadine, Rafa, o Mauro Nades também, além dos nossos repórteres, a Série B, né, com os 4 que avançam para a Série A, aí, Curitiba, Atlético Paranaense, a Chapecoense e Remo, subindo o Remo pela primeira vez na Série A, depois de 31 anos. Desde 94 a última vez, hein? Que loucura, hein? E de virada, né? Porque era um confronto direto com o Goiás, que chega a abrir o placar. O Goiás estava no G4, o Remo consegue a virada, consegue o acesso e retorna para a elite depois de muito tempo. Série B sempre com finais dramáticos, né? Sim. Sempre nas últimas rodadas da Série B tem vários envolvidos e foi mais uma vez o caso agora. Quem ficou em quinto foi o Criciúma? É, o Criciúma que estava logo atrás. Que Dessa vez não foi o Horizontino, não, né? Não, também terminou perto. Ficou perto. Mas o Criciúma jogava com o Cuiabá, também poderia ter subido, acabou perdendo, teve jogador expulso também e acabou ficando sem a vaga. Então, destaque aí para a dupla do Paraná, né, de Curitiba voltando, também a Chape voltando e o Remo, depois de 31 anos, voltando à Série A. E fica a questão aí, quais são os rebaixados? Paysandu, estava um bom tempo, né? O Amazonas, Ferroviário e também o Volta Redonda. O Voltaço caiu. Não tinha jeito. Não tinha jeito, não? Não, a missão era muito difícil, estava claro desde o início do campeonato. Acho até que lutou bravamente. E vamos ver quem vai cair nessa Série A, né? Lembrando que o Vitória venceu o Sport 3-1. Nesse momento coloca muita pressão no Santos, né? Que enfrenta amanhã o Internacional também, que precisa também de vitória para estabilizar e escapar de zona, né? Exato, com o Juventude Fortaleza em situações mais delicadas, né? Juventude que chegou a ficar na frente do Vaga contra o Cruzeiro na quinta-feira, poderia ter dado também uma respirada. Lembrando que ainda tem Juventude Santos na penúltima rodada. Sim. Também, né? Exatamente, se o Juventude vai chegar vivo lá ou não, mas para o Santos aparentemente vai ser uma decisão a mais. Já tem uma amanhã também. O Juventude chegou a abrir 2-0 contra o Cruzeiro na última quinta-feira. E hoje perdeu para o São Paulo em casa. Uma situação bem complicada. Voltando o Fabrício Bruno. O Caio Jorge, autor do único gol da partida até o momento. 1-0 para o Cruzeiro contra o Corinthians. Meu Deus do céu, tá alguma coisa caindo aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos voltar com imagens aí do Mineirão para a segunda etapa aqui no Amazon Prime. Agora sim que vai voltando também os titulares da equipe do Corinthians, né? Como citei, não vencem o Cruzeiro em Belo Horizonte desde 2016. Vamos ver o que nos aguarda em Mauro Naves, direto de Belo Horizonte. Diga, Mauro. Vamos aguardar pelas mudanças aí. Eu acho que se fosse o jogo do dia 10, Romulo, sabe? O primeiro jogo pela Copa do Brasil, vou segurar 1-0, um placar mínimo e tal. Se der certo, uma bola parada eu empato, se não leva esse resultado para tentar decidir em casa e tal. Não é o caso. Não é o caso. Então eu pensei que, vou chamar o Charles aqui para ver se ele ajuda um pouco o Mateuzinho, peço para o Ranieri fechar. Acho que não, acho que o Corinthians tem que tentar mesmo incomodar um pouco mais o Cruzeiro na frente, tentar fazer alguma coisa. Foram 12 finalizações de um lado e 2 do outro. Então vamos ver aí nas mexidas. E a culpa então é do Guinegão? Não, não é, a bola não chega. Mas tem que incomodar. E eu acho que com a entrada do Carrídio, por exemplo, esse Corinthians já pode ser diferente no meio campo. Bom, temos aqui as substituições. Posso dar aqui? Fique à vontade. Entra o 19, André Carrídio, para a saída do 14, o Ranieri. 29, Vitinho entrou para a saída do 26, o Andileri, e André com a 49 entrou, saiu o Guinegão com a 56. Bola rolando aqui no Amazon Prime. Muitas no Dorival agitou esse fecharem. Carrilho, Vitinho e André saíram. Primeiro vamos a esse ataque com o Matheus. Guinegão, Angileri e Ranieri. Marcar aqui Guinegão, Angileri e Ranieri fora. Carrilho, Vitinho e André, o Dorival Júnior. Quer dar uma sacudida, mas o Kaique está no ataque, o Cruzeiro em ação. Cruzamento afasta o João Pedro Choca.
pela esquerda. E aí o Vitinho vai fazer ora o papel de um segundo atacante, ora um meia pela esquerda, pro Garro encostar no Alberto Correa. Tá tirando de tabela do Matheus do Arroio, foi dando a falta pelo caminho. Pelo camisa 10, Cruzeirense, aí o Matheusinho também. 2 minutos em início de segunda etapa, de novo foi o Carrinho, que acabou de entrar em número 19, empurrando o Matheus Pereira. Não entendi. Mandou aí para algo sobrenatural. O longo despachou na sequência. Matheus. Esse ganha, volta aí para Carrinho. Abrindo o jogo na esquerda, vem o Corinthians, vem o Timão. Este é Hugo, rompendo a marca central. Carlos se apresenta. Toque feito do Vitinho para o André. André buscando Yuri no comando. Ele gira, tem toda a evolução, mas já a infração marcada. E a bola voltando para o Cruzeiro. Adiantava o Yuri Alberto. Detalhe do Christian, reposição para Fabrício Bruno. Repetido, parabéns ao Atlético Paranaense, ao Curitiba, Atlético Paranaense, a Chapecoense e ao Remo. Avançando para a Série A 2026. Vem Arroio, vem Matheus, tem o KJ, tem cruzamento pro KJ! É do Capuloso! Adivinhe, é dele, o inevitável, o impiedoso, passa o K de forma imediata, cada vez mais no topo, Caio Jorge, Arroio desceu o choque aí, sobrou praticamente na marca penal, para a frieza, para a qualidade, para o instinto assassino de Caio Jorge. Cruzeiro 2, Corinthians 0. 2 gols dele, do artilheiro da Série A, o inevitável KJ. Rafael Oliveira, novamente essa história. Mudou de linha de 5 para linha de 4, mas o que não mudou foi o Arroio dando muito trabalho no setor do Matheusinho, né? A jogada começa numa ótima inversão do Fabrício Bruno, depois o lado esquerdo com o Arroio conseguindo levar vantagem, atacando as costas do agora lateral e não mais ala. O Tchoca teve a infelicidade de um desvio sobrar nos pés do Caio Jorge, mas o fato é que o Corinthians tentava mudar taticamente para competir um pouco melhor, mas já começa o segundo tempo tomando outra pancada. Falava no intervalo, né? Acho que até o 2-0 está mais de acordo com o que foi o primeiro tempo do que o 1-0. O 1-0 tinha ficado bem barato para o Corinthians. Mas não deu nem tempo de testar a nova formação e acaba tomando o segundo gol. O Mauro Naves, o trem azul não perdoa essa raposa. É insana, Mauro. Esperar esse lance aí, vamos ver. Mas é isso. O Rafael resumiu aí, não deu nem tempo de ver se daria certo, né? Essa mudança aí do Dorival, se conseguiria perturbar um pouquinho mais a defesa do Cruzeiro. Ele já tomou um gol inspiradíssimo do Estado Caio, né? O primeiro gol, a bola podia ter sido o gol do Arroio, sobra para ele. E essa agora no desvio, vai bem no pé dele, bem colocado. É o momento iluminado, como você disse. William, cruzamento, vai voltar para o próprio William, ele recolhe, tenta a finalização, e apenas o tiro de meta para Felipe Longo. Aí o Luciano Dias, o Mineirão explode! Explode, a torcida empolgada com esse momento do Cruzeiro e o KJ está muito valorizado. O Cruzeiro só aceita abrir conversas com ofertas acima de 35 milhões de euros. Por menos disso, o Pedro Lourenço não quer liberar o KJ não. Ainda mais que esse resultado vai garantir vaga direta na Taça Libertadores da América. E 21 gols, né, que não é algo corriqueiro no Campeonato Brasileiro. Tinha algumas artilharias com números bem baixos. Nos últimos 10 anos, só 2 artilheiros fizeram mais de 20 gols no Campeonato Brasileiro. O Cano 26 em 2022 e o Gabigol 25 em 2019. O Caio Jorge chega a 21 agora. E o Vitinho, estava desarmado, Fabrício Bruno com a sobra. Este é Lucas Romero. É um Brasileirão aqui no Amazon Prime. Tem o ataque rápido, rasteiro, igual o ataque do Cruzeiro. Romero,
Vai passar o Caio Jorge, Matheus Pereira, não. Antes, o corte da defesa corintiana com o Choca. Garro. Pela marca central, acompanhado do Lucas Silva. Até a falta. Ele ficou reclamando do Lucas Silva. Uma garra, parecia uma micareta. Carrilho. Não que eu tenha frequentado micaretas. Garro. Um Abadá. Não. De novo, agora chegada do Lucas. Outra falta. 2-0 Cruzeiro. Ou seja, na sexta-feira tem Vasco da Gama Internacional aqui no Amazon Prime. 7h da noite na sexta-feira. Tem NBA, tem NFL, jogo de Black Friday também. Na sexta-feira, 5 da tarde, tem NBA na terça-feira. Na sexta também, rodada dupla. Dezembro vem a Copa do Brasil. De novo tem Cruzeiro e Corinthians também aqui no modo Prime. Levantamento do carro, esticou-se todo, mas sem vão Hugo. A Fiel sempre presente. Nas boas e nas ruins. E de novo em saque, o gol legal do Cruzeiro. O João Pedro deu condições para o Arroio. Que recebeu. Aí no meio do caminho teve desvio justamente no Choca e ela foi no pé do artilheiro. 2-0. O chão tem sua finalização certa, 5-0, hein? Quer dizer, no alvo. Arroio. Chegando no Mateuzinho, amarelo. É o primeiro amarelo do Corinthians, imagina. Esse primeiro amarelo do Corinthians e o terceiro do jogo. Aí de um detalhe, eu aproveito, atenção menos Prime. Era da 100% off em celulares com parcelas em até 12 vezes só na Black Friday da Amazon. Escaneie o QR Code, acesse www.amazon.com.br/eletrônico100. E essa falta do Mateuzinho é de pura frustração. Gente, ele tem uma disputa pela bola, ele sabe que ele está sofrendo muito no duelo com o Arroio e agora vamos ver como vai lidar com esse cartão amarelo. O tormento do Arroio vai continuar no setor dele. Precisa ter cabeça para evitar uma expulsão também. Vamos. Diga! Mateuzinho que passa a ficar pendurado no Brasileirão Bretano com 2 cartões amarelos. É para o Christian. O arte foi feito. Retoma Carrilho. Voltando o jogo aí para João Pedro Choca. Entra a conexão para o campo de ataque. Afasta parcialmente linha. Yuri Alberto surge no comando. Tem Garro mais à frente. Avança o Corinthians em busca de reação. Bidon. Domina Vitinho. Ajeitou. Já passou. Recebeu o Hugo. Recolheu, veio o Timão. Tentava o Bidon. E apenas o tiro direto. Passe ruim. Passe ruim do Hugo. Tentando o deslocamento do Breno Bidon pela esquerda. E o Corinthians não se ajuda em possibilidade de ataque. Aí está o Leonardo Jardim. O Luciano Dias falou que ele está pensando na torcida do Cruzeiro. Rafael Oliveira já fica angustiado, hein? Porque é um trabalho que, seguindo aí temporada a temporada, tem muita chance de grandes conquistas. Seria um baque muito grande, ter que recomeçar, né? Depois do tamanho da evolução que o time conseguiu com o trabalho do Leonardo Jardim. E também pela perspectiva muito positiva. O Cruzeiro tem alguns jogadores jovens, o Arroio é um deles, né? O Cruzeiro não só que já estão, mas também vão chegar, jogadores que se encaixam muito na ideia de jogo do Leonardo Jardim. Então, uma continuidade tende a ter um 2026 muito forte do Cruzeiro. Até porque agora, eu entendo o Leonardo Jardim, muito mais critério para estabelecer contratações. Então, o Cruzeiro no início dessa temporada não parecia um Cruzeiro com muito critério, né? Um pouco por acaso e muito por mérito do Leonardo Jardim, ele encontrou um time com elenco que não tinha sido construído da forma ideal em termos de contratações e prioridades. Para 2026 a perspectiva já é bem melhor.
E essa chegada aí na Laços? É um lance para cartão amarelo. O árbitro devia estar analisando as imagens, porque o árbitro marcou apenas a falta. Para mim seria lance para cartão amarelo e não cartão vermelho. Chega aí para cima do Rodrigo Garro, é amarelo. Dá até para confirmação no replay da jogada. Chega forte para cima do Garro. Eu estava lendo aqui um texto. Quem recebeu? Entrou de jogo na direita. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, muito obrigado. Amarelo para Fabrício Bruno, o terceiro do Cruzeiro. Carrilho. Inverte jogo na esquerda para Garro. Ricardo Christian. Lançamento feito na esquerda do San André. Chega o Fabrício Bruno. Autoridade. Começou aberto na direita, despacho viaja. Tentava o KJ, João Pedro, Garro, André. Entra nesse bate-rebate, volta para o André. Passa um pouco maltratado neste momento a bola. Kaique contra o Alberto. Na pressão, Kaique. Ainda conseguiu o passe. Arroio. Recolheu, rente a linha de lado. Colocou na frente. Aí o choque com o Mateuzinho. Segue o jogo. Avança Gustavo Henrique. 13 minutos, segunda etapa. Carrilho. Abertura pela direita. Toque feito para o Vitinho. Volta o jogo. Garro para Hugo. Recolhe até o Thiago, extrema esquerda. Migrando William. Ajeitou. É para o André. De novo para o Garro. Para o Carrilho. Ele busca espaço. Arroio fechou a porta. Mateuzinho. Dominando. Levantamento da grande área. Yuri Alberto. Ela passa. E vai pela linha de fundo. Foi com carinho, capricho, levantamento na direção do Yuri Alberto, levantamento do Mateuzinho, cabeceando de baixo, de cima para baixo, e o Cássio acompanhando o Corinthians, que foi criando oportunidades em jogadas aéreas ao longo de todo o jogo, viu, Rafael Oliveira? Mas segue o zero. Essa foi a melhor jogada trabalhada, construída pelo Corinthians no jogo, né? O jogador teve participação no Carrilho, abrindo o jogo, o Mateuzinho da frente, fazendo um bom cruzamento para achar o Yuri Alberto dentro da área. Dessa vez o Fabrício Bruno um pouco atrasado para chegar nesse duelo. Essa foi a melhor jogada do Corinthians no jogo, muito pouco, mas foi pela primeira vez uma jogada construída. João Carrilho. Deixa o André, número 49. Uma das 3 mudanças do Corinthians, outra que começa aí, ó, o Vitinho, 29. Passa no comando de ataque para Garro. Abre mal. Foi no pé do Kaique. Já estourou pro comando de ataque buscando o KJ, que já colocou na frente, longo! É mais um gol em explosão do Caio Jorge. Encheu o Corinthians aí com o Vitinho. Que matada do Caio Jorge. A bola escapou um pouco, mas ele conseguiu dominar, mantendo a velocidade do lance de uma forma extremamente difícil. Mais uma vez o Cruzeiro como explora essa velocidade, né? Uma interceptação de passe já virou um lançamentaço do Kaique pro Caio Jorge. Esse é o gol sim, do ápice físico, né? O cara tá voando para fazer essa jogada. Matheus Pereira, chamou aí para Kaique. Matheus, movendo a marca central, parte coordenada do Mateuzinho. Aí o Matheus faz o break. É o Maestro voltando o jogo para o Kaique. Até o Lucas. Com 15 dessa segunda etapa em Belo Horizonte. O Cruzeiro vai garantindo avanço direto para a Taça Libertadores da América. De 26, William. Matheus. Lucas Silva. É acionado, bate com o Renato, impulsionando o ataque. Abrindo o jogo em cima para o Kaique. Para o Arroio, colocou na frente, choca. Empurrou pela linha de fundo. Olha o Gabigol aí, é uma festa no Mineirão. É a China Azul em êxtase em BH. De novo detalhe, hein? Parou o Felipe Longo, era outro gol do KJ. Em grande lançamento do Kaique.
Dessa vez o longo teve sucesso. Estava o Christian, estava o Kaique, o Fabrício Bruno, o Jota, o Caio Jorge. O que é isso aí que está acontecendo com o Stefano? Agora sem a cobrança. William para Matheus Pereira. Vem dominando para a esquerda, o Lucas Silva pede também. Deixa o William contra o Vitinho. Mais uma vez Arroio, disparando para a esquerda o Tchê. Chegou rasante, Mateuzinho afastou. Ainda sobrou para o William, que tentou e isolou. É uma festa no Mineirão, viu, Mauro Naves? Uma festa com certeza. É bem verdade que 2.600, né, que a Fernanda falou, pessoas que estavam do lado corintiano, apesar do placar, continua ali animado. Chegou agora há pouco uma caravana com esse ataque aí. Não vai dar em nada não. Chegou caravana com os batuques, bandeiras, mas enfim, a festa toda azul aqui e com toda razão, né? O jogo é do Cruzeiro. O Corinthians melhorou um pouquinho, conseguiu aquela jogada meio tramada ali que o Yuri cabeceou, mas é muito pouco ainda para pensar em buscar pelo menos um empate. O jogo ainda é todo do Cruzeiro. Vamos. Oi. Chamaram o Dieguinho. Vou passar as orientações agora para ele. Vai entrar. O 61, Dieguinho. Lateral com o Kaique. Vai solar o Caio Jorge. Garro também batalhando. Vamos colocar no chão aí. Garro tentou uma esticada. Cobertura defensiva do Cruzeiro com o Vidalba. Sai jogando o trem azul. Na antecipação do André. Sobra com o Carrilho. Vem o Timão. Abrindo o jogo na esquerda. O apoio Lugo. Só uma batalha do lado esquerdo. Volta o jogo do Miolo para Carrilho. Também chegou o Caio Jorge. Já foi alimentado em contragolpe. Tem Arroio. Tem Christian. Tem o Cajota. Com a bola dominada. Para Arroio. Para o disparo. É do Cabuloso. Dele, Arroio, o Tchê, em uma paulada, em um contragolpe fantástico, rápido e rasteiro, e com o ataque do Cruzeiro, William, o Cajota, que auxiliou a defesa, foi alimentado, partiu uma bola dominada, em esplendor físico, acionou o Arroio, que fuzilou, executou! Pobre Felipe Longo, sentindo a pressão do trem azul, que é feroz, que é gigantesco e que amplia a vantagem para 3-0 em desempenho. Uma clínica, uma aula. Olha só o remeleixo dele, do Tchê Arroio, sensualizando no Amazon Prime. Até mudou lá, o Martins que vai entrar em campo, saiu o Garro. 3-0, que sacode é esse dia, Fernanda? As últimas duas mudanças do Corinthians no Brasileirão Betano, então saíram o Breno com a 27 e o Galo com a 8 para a entrada do 61, Dieguinho e 70, José Martins. Dorival disse, titulares momentâneos, mas quer que todos se sintam como titulares na equipe do Corinthians, tendo a oportunidade agora. Dieguinho e José Martins. Eu estou voltando aqui, o Cruzeiro está atacando. Quero saber, Dieguinho, me ignora. Você perdeu, é culpa do Cruzeiro, para! Diga aí, Rafael Oliveira. O Dieguinho vai para a meia direita, e aí o Martins vai tentar encopar mais o meio para tentar ganhar essa batalha dos duelos, que é completamente vencido pelo Cruzeiro. Foi um belo gol, um contra-ataque, para mim, um lance que ilustra o jogo. É esse lance do 3-0. A forma como o Cruzeiro ganha duelos, atravessa rapidamente o campo, vai de 0 a 100 em poucos segundos. A forma como é um time que acelera muito
muito bem, precisa de poucos toques na bola. Começa com um combate do Caio Jorge, que intercepta já puxando o contra-ataque. Em um toque do Willian já era o Caio Jorge disparando. E também para coroar a boa atuação do Arroio. O Caio Jorge é o cara do jogo, 2 gols, uma assistência, mas o Arroio também está bem desde os primeiros minutos. E dessa vez aparecendo para finalizar, bater firme, fazer um terceiro gol também do Cruzeiro. É uma vitória e tanto, uma belíssima atuação do Cruzeiro, hoje passando por cima do Corinthians. Realmente arrasador. Tem a falta marcada. Oi. O Arroio marcou o segundo gol com a camisa do Cruzeiro, isso em 10 jogos. Vem crescendo de produção, o Cruzeiro que investiu 8 milhões de euros para contratar o jogador junto ao Besiktas da Turquia. O contrato dele até 2029. É mais um investimento daqueles jovens jogadores, uma nova política do Cruzeiro, jogadores com potencial. É um investimento bem certeiro. Extremamente certeiro. Entrou já com o campeonato em andamento e realmente vem com impacto enorme. Dieguinho, o Corinthians tem com o Mateuzinho, Kaique, chega arrasando. Até pensando no perfil de ponta que o Cruzeiro não tinha, né? Porque por mais que o Wanderson tenha sido importante em vários momentos da temporada, ele não é esse jogador explosivo, tão agressivo e incisivo como um ponta que é o Arroio. Muito exato, muito jovem para fazer esse papel, já assumindo. O Cruzeiro faz o investimento do Sincer, que é um jogador que tecnicamente tem muito potencial, mas que sofre com lesões. O Cruzeiro tem para o ano que vem o Neisser Villarreal, que também é um jogador de seleção de base, fez um belo Mundial Sub-20 com a Colômbia, também é uma alternativa a mais. É muito interessante esse olhar que o Cruzeiro começa a ter para o mercado sul-americano para explorar jogadores de potencial também. E de um time já com uma identidade de jogo, fica muito mais fácil esse encaixe. Por isso a gente falava da projeção interessante para 26, com o Leonardo Jardim ficando. O Arroio já está dando passos importantes. É o Corinthians do Ricardo Bugarelli, analista de NBA do Amazon Prime. Deve estar fazendo outra coisa. Saiu de casa com o James, o cachorro dele. Mas o Yuri Alberto já invadiu. Vem Yuri! Pra fora! Yuri Alberto perde uma chance monumental. Já tinha impedimento. Viu o detalhe, Natinho? Está bem medindo a sete e esperou a conclusão da jogada, mas depois ele mandou o Cruzeiro do Marcos, do Lúcio, são irmãos, filhos do Nilson, lá em Tiradentes, Minas Gerais. Obrigado a toda a família pelo apoio, acompanhando o Brasil aqui no Amazon Prime, acompanhando o Cruzeiro vencendo o Corinthians por 3-0. Aí, Djalma, Cássio estourando aí no seu campo de ataque. Matheus Pereira. Cima do Matheus de novo. E Djalma. Esse vocês estão também, não só de Tiradentes, mas também de Divinópolis. Só se o Cruzeiro vai ficar aqui. Uma transmissão da Guila, né? E o Desidério também é no Porto Velho, em Divinópolis, do Bazar DDT. Também vendo o trem azul. Aí o Djalma. William. Esse Ceará. É o próximo jogo do Cruzeiro no Castelão. E aí, Rafa Oliveira, aqui torcedor é o cruzeirense mais angustiado. A angústia aumenta, estão pensando nos empates contra o Fluminense, contra a Juventude. O time jogando esse nível hoje. Por que não venceu, né? Sabe, tem torcedor de todo tipo. É o que está curtindo o momento da vitória. Porque o torcedor Corinthians agora está louco. E tem esse cruzeirense que consegue curtir a vitória, está pensando no embate lá contra o Juventude, aquela bola do Gabigol. Futebol revela várias facetas de como o ser humano lida com a vida. É isso, empate com o esporte, né, que acaba sendo bem terrível, né, para essa sequência. Veio o Dieguinho pro ataque, aí o Vitinho recebeu, foi Carimpato, o Romero. Olha só do Martínez. O Hugo, o apoio da esquerda, recolocando o campo de defesa aí para Gustavo Henrique. Matou o João Pedro Choca. Vem de novo o Timão, Mateuzinho. Rafiel, presente, acompanhando o jogo, também presente em Mineirão. Mateuzinho, levantamento executado, William. Limpa grande já. Aí o Christian abusou. Não teve piedade.
Matheus Pereira. Daqui a pouco tem o replay, né? Você, torcedor corintiano, fecha o olho. Daqui a pouco tem essa finta novamente aqui no Amazon Prime. E como o futebol é assim, é traiçoeiro, né? Na última quinta era uma festa total, a vitória do Majestoso por 3-1, com uma autoridade incrível, com o Memphis Depay, um gol antológico. É a vida que segue, hein, Martínez? Carrillo e Hugo recolocando o campo de defesa para Gustavo Henrique. Aí de novo. Christian foi um déspota. O jogador caído, tem o Arroio, vai mudar. Vai mudar, correu muito, hein, Luciano? Correu demais, o Mateuzinho sofreu muito com o Arroio hoje. Deve deixar o campo, o Arroio com a número 99, Sinisterra, com a camisa de número 17, já ali no trabalho de aquecimento, deve entrar no lugar do atacante cruzeirense. O Wallace também deve entrar daqui a pouco, viu? Vem para a volância do meio de campo, quando você revê o Caio Jorge desarmando. Eu fiz questão de destacar, é um esplendor físico que vive o Caio Jorge nesse momento. É fantástico presenciar isso. E ele com a linha técnica, ele na festa do Arroio, com o Jardim e toda a China Azul. Está sendo o Arroio. Diga Mauro Naves. Eu acho que os jogos pela Copa do Brasil têm características muito diferentes, né? Jogos decisivos, tem uma entrega muito maior, etc. Agora, em termos de jogadores, esse me parece o Cruzeiro titular para jogar as partidas da Copa do Brasil. O Corinthians não tem aí um lateral esquerdo hoje, que seria titular, o Bibi passou a ser, e o Memphis, né? Esperando nesse ataque, vamos ver. Com o Dieguinho avançando pela direita, fazendo uma baguncinha. Depois o Romero limpa a área. Carrillo recolhe, amassou no peito. Avança pela direita, ainda Carrillo, ação individual. Melhor para o defensor cruzeirense. Sólido, o Kaique. Vem de novo o Cruzeiro. Colocou na frente a cobertura corintiana. Aqui entrou também o Japa. Entrou em ação com a 7-7. Isso mesmo. Vi aqui o 7-7. Primeiro aí o Dieguinho. Vem na fita contra o Lucas. Carrillo. Contra Romero. Abertura executada para Mateuzinho. Mateuzinho, levantamento. A bola já saiu. Como foi isso? O Japa com a 7-7, hein, Luciano? Exatamente, o Romulo Japa, jogador de 21 anos, entrando no camisa de número 77, saiu o Christian, número 88. O Japa, que teve uma lesão grave no início do ano e não teve muitas oportunidades. Agora começa a ter uma sequência. Ele entrou muito bem contra o Juventude. É um jovem promissor aí do Cruzeiro. Nós ouvimos também que ao longo da semana, publicamente, o Jardim do Rafa destacou que talvez para o Japa o melhor caminho seja um empréstimo, para ter minutagem, para seguir no radar para o ano que vem. Pelo menos publicamente o Jardim já destacou, talvez seja um destino mais plausível no Japa para o ano que vem. Porque com o elenco encorpando também, né, para o jogador jovem, é importante ter minuto para desenvolver. Hoje ele entra, por exemplo, num jogo em que o Christian é substituído e o Matheus Henrique não está à disposição, que era a opção natural para fazer esse papel do meio-campista pela direita. Já para jogou até de lateral esquerda, o meio-campista pode atuar pelos dois lados, criou e tal, mas aparentemente o Leonardo Jardim não enxerga como jogador para essa função do meia pela direita, que fecha uma linha de 4, mas muitas vezes é um meio-campista a mais. O que o Christian faz, o Matheus Henrique faz, e nessa fila o Japa fica um pouco para trás. Detalhe aí o André, em relação individual, depois da falta que favorece a equipe corintiana. Já uma marca de 30 nessa segunda etapa. Muito obrigado a você acompanhando o Brasileirão aqui no Amazon Prime. Vitinho para a cobrança. Se encerra. E o Matheus Pereira na barreira celeste. O Timão tentando sair do zero em Belo Horizonte. Detalhe do Stefano.
Agora sim, Vitinho pro stop, explode na barreira, em especial no Sinisterra. É escanteio para o Corinthians. Na cobrança do próprio Vitinho. Mais uma reta final de jogo em Belo Horizonte. O Gustavo Henrique, enviado na grande área. Levantamento à minha altura, desceu foi do Hugo. A proteção sai jogando do Cruzeiro com ele. Onipresente Caio Jorge. Vidalba vai despachar para Sinisterra. Cajota já passou. Ele deu o bote, já foi o Mateuzinho, levou a melhor. Já serviu ao Dieguinho. Ele 1-1 contra o Kaique. Jogo Mateuzinho. Martínez. Serviu a Hugo. Operando, manobrando para a esquerda. Vem Vitinho, acaba de dominar a ação individual. Ainda do Vitinho, faz o corte para cima do Minha. Ainda do Vitinho, juntamente de fundo. Em gol do Sandeiro. Para a nova cobrança do Vitinho. Aí manda lá no caos. O Yuri Alberto, na batalha com o Japa, com o Romero. Lançamento executado, Matheus Pereira, com de cabeça. Martínez, volta ao jogo, Mateuzinho. Outro passe para elevação, para Vitinho. Ele pode descer, Ricardo William. Mais boa finta, vem o Vitinho. Buscando espaço, fazendo a conexão alto, corta. Fabrício Bruno, Sinisterra, tem a sobra. Criança da vida dominando. Nesse ponto aí, não. André fez o corte. E o Vidalba está jogando. Sem ser responsabilidade ou frieza, né? Ficar ficando em cima da bola, aquele ponto sincero. É um misto as coisas. É o Lucas Silva. Oi. Uma notícia que o Arroio, aqui no banco de reservas, com gelo na panturrilha esquerda. Deve fazer um sinal de positivo para mim agora. Ela está com gelo aqui na panturrilha esquerda, ele que deixou o campo a pouco. Olho no Arroio, Amazon Prime, Brasil no Amazon Prime, tudo pode acontecer. Alfa, sempre um lance à frente. Outra falta aí agora do André. Quantas faltas, hein, Nadine? E você anotando aí? 23 faltas. O Corinthians fez apenas 6 faltas no jogo todo. 3 para cada etapa, né? Isso. É o Silvio Alberto. Revolução na direita, 34 minutos, segunda etapa, 3-0 para o Cruzeiro. E atenção, Black Friday. Super sexta na Amazon. O NFL, futebol americano, Bears e Eagles. Brasil, Vasco da Gama Internacional. E com a NBA, Bucks, Knicks, Mavericks e Lakers. Tudo no Amazon Prime. Super sexta, Black Friday, Game Day. Aqui no seu streaming favorito. Da Carrilho. O Corinthians não está jogando nada aqui, anuncia com uma tranquilidade, que geralmente eu fico tenso, né, meu Deus do céu, tem que anunciar aqui, vai acontecer alguma coisa, eu não sei, falei de NFL, de NBA, de Brasileirão, não fez nada, Rafa Oliveira, inacreditável o Corinthians hoje também. No segundo tempo ainda conseguiu, mas já com o jogo basicamente corrido, até ficar um pouco mais com a bola no campo de ataque. Vamos ver agora, cruzamento buscar o Yuri, Vidalba fez o corte. Mas é um jogo de uma diferença muito grande, realmente. Está bem traduzido no placar. Jogo de Dieguinho, muito acionado, desde que entrou em ação. Presa fácil para o Sinisterra. O Vidalba está jogando com muita tranquilidade de Cruzeiro. No Sinisterra. Jogo também no ritmo já definido. Terceiro gol do Cruzeiro foi um autêntico punhal. Gol de Arroio. Aí Mateuzinho. Aqui vem do Alberto do Sanjano no comando. Então o Dieguinho, recolhe pela direita. Passou o Vitinho ao timão. É o gigantesco Corinthians. Hoje sofrendo em Belo Horizonte. Hugo.
Martínez, toda a emoção. Japa, esse corte. E vem ele, Cajó, do Matheus. Avança Matheus Pereira, com a bola dominada. É arrancada com a direita. Chamou a falta e ela veio. Acho que do ponto de vista assim, de projeção, pensando na Copa do Brasil, nesse confronto que vai se repetir em dezembro, hoje a gente está vendo o Cruzeiro no seu auge, né? O Cruzeiro em uma das suas grandes exibições do campeonato. Uma das, porque o Cruzeiro fez algumas belíssimas exibições ao longo desse campeonato. Então, em relação ao Cruzeiro, não tem muita dúvida do que vai ser o estilo de jogo, a identidade e tal. Minha dúvida é em relação ao Corinthians. Se o jogo de hoje vai mostrar ao Dorival, por exemplo, que talvez seja interessante ter uma linha de 4 e não uma linha de 5, ao mesmo tempo a volta do Memphis, como é melhor acomodar, agarra o Memphis e Yuri, se os três estiverem à disposição, né? Vai ser com linha de 5 e 2 volantes ou 4 e 3 meio-campistas? Acho que essa é o grande ponto a tirar do jogo de hoje, projetando dezembro. O cartão amarelo, né? Pela falta do Hugo. Agora o assistente está falando alguma coisa, o VAR chamou, a gente não tem nenhuma imagem, mas talvez em relação ao Martínez, se ele deu alguma coisa ali. Martínez do Matheus Pereira, tá? Sim, estão vendo agora aqui, Luciano, detalhe. Ele dá uma cotovelada nas costas, né? O movimento que ele faz. Torcida da mão. Pancada nas costas do Matheus Pereira. Isso é uma agressão que vai ser expulso. É o momento que o Alex Certo estava de costas até. Detalhe vermelho para o Martínez. Entrou agora há pouco no jogo, a segunda etapa, para completar a terrível noite corintiana, perdendo por 3-0 fora de casa. Depois o jogador expulso, sai o Martínez expulso. Uma ação totalmente desnecessária, né? De fato, ele faz uma ação deliberada, ele dá uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira, uma agressão que foi bem expulso ao jogador do Rio. Aí, a queda do Matheus Pereira, a expulsão do Martínez, Rafael. Além de mostrar total desespero, assim, perder completamente a cabeça, é incrível que os jogadores façam isso na era do VAR, né? E vai efetivamente ter uma imagem logo na sequência para mostrar que tem muito que discutir, né? Faz um movimento que efetivamente não é um movimento normal do corpo espírito, mas é mais um episódio para frustração da noite corintiana. O cara quer, né? Quer tacar o F no seu carro, isso não letra. Aí não importa se ela era do VAR, se ela era daqui a 10 anos, ele vai fazer isso aí. Eu vi o Gabigol se preparando, hein? Vai entrar. Tava olhando toda hora pro cronômetro, no telão. Agora vai entrar os 40 minutos. Ele e o Wallace, daqui a pouco eu confirmo, né? A gente vai verificar. Mas vem Gabigol e o Wallace daqui a pouco no Cruzeiro. Arroio, Christian e Caio Jorge são os candidatos a craque do jogo. Romero. Quase 40 minutos dessa segunda etapa. Muito obrigado a você. Acompanhando o Brasil aqui no Amazon Prime. Matheus Pereira. Trabalhando com o Romero. Lucas Romero. Gira para Kaique contra Matheusinho. Sinisterra se aproximando, se apresentando. Matheus também. E a bola pela linha de lado. Aí a mudança, Wallace e Gabriel Barbosa entrando em campo. Exatamente. Deixando o campo muito aplaudido, Caio Jorge, com a entrada do Gabigol. E a outra alteração, Lucas Romero, com a camisa de número 29. O Wallace, que também tenta ganhar minutagem com a camisa do Cruzeiro, não rendeu o que era esperado quando chegou da Udinese no ano passado. O Wallace ganhando mais uma oportunidade com a camisa do Cruzeiro hoje. O Mauro Naves, o Caio Jorge é o craque do jogo, Mauro? Sem dúvida alguma, fez 2, poderia ter feito mais, teve na frente do goleiro, sem dúvida alguma. Você tem que lembrar que o Matheus Pereira jogou demais desde o primeiro minuto. Mas o cara faz 2 gols no jogo contra 3, não está com ele. E o Corinthians conseguiu ultrapassar o Cruzeiro em poste de bola, mas isso é muito natural. Em ciclo a ciclo, em todo o campeonato, a média de poste de bola do Corinthians é maior do que a poste de bola do Cruzeiro em todo o campeonato até aqui. Só que o Cruzeiro é letal quando tem a bola, é fatal, tanto que chegou a 52 gols, é o quarto melhor. É um ritmo de treino agora, viu, Japa?
juiz que ele permitiu até que o Corinthians tivesse mais posse de bola. Ele diminuiu. Essa posse de bola do Corinthians cresceu também muito em função do próprio Cruzeiro permitir. E hoje já tem o quarto melhor ataque. Cruzeiro que veio do Ceará, onde? Apareceu na tela para você. Na Record, no YouTube Cazé TV. Nosso sábado, 9 da noite, o Vozão contra o Cabuloso. Aí Matheus Pereira. Mas toque para Kaique. Kaique em cruzamento. Alô, Matheusinho. Dieguinho. Afastou o grande ataque. Djalma e Fabrício Romão. E agora situação de momento para você enquanto William. Arranca pela direita, dentro do cruzamento. Carinho Hugo. Depois só perna esquerda estoura. O Corinthians o 10º, o Cruzeiro 68 em terceiro lugar, garantiu vaga direta na Taça Libertadores América. Não, Mineirão, diga. Saiu o público no telão aqui agora, mais de 30 mil torcedores, 30.673 torcedores, e o Corinthians ali sendo atendido no gramado. Enxerto, Felipe, então, só peço a permissão a todos aqui, gostaria de dedicar essa transmissão minha, de todos nós aqui, nessa noite, à memória do meu pai, quando Afonso faleceu em 29 de outubro do mês passado, e sempre quando eu ia narrar o jogo do Cruzeiro, Atlético, no Mineirão, narrar o jogo do Mineirão, era algo especial. Eu dedico essa minha transmissão à memória do meu pai, que realmente jogos do Mineirão são os jogos mais especiais. Grande Manuel Afonso, 43 a segunda etapa, 3-0 pro Corinthians. É a Fiel aí, é o retrato do que é a Fiel. E aí, a China Azul. E vai tendo mais uma mudança, viu? Luciano Dias, é para fechar a conta. A última alteração do Cruzeiro, Cauã Prats, apenas 17 anos, com a número 36 entrando. E o Kaique deixando o campo. Cauã Prats desperta o interesse de vários clubes da Europa, inclusive o Borussia Dortmund está monitorando o jovem lateral do Cruzeiro. Cauã, com o número 36, né? Vem aí o Gabigol, vem o Sinisterra, já invadiu! Cabuloso! Devastador! Ele é sinistro! É sinistrão! É dele, Sinisterra! O classe, hein? Ele domina, voltou o jogo do Lucas Silva pro Gabriel, pro Sinisterra. E aí o toque com categoria para vencer o Felipe Longo e ampliar para já a goleada para o 4-0 para o Trem Azul indomável em Belo Horizonte. Sinisterra, se o Arroio já fez o gol e saiu, a opção do banco também tem categoria, tem qualidade. E o Sinisterra prova isso. 4-0 para o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Rafael Oliveira. Mais um belo gol, né? De um time que faz uma atuação de gala. Está sendo revisado, um belíssimo passe do Gabigol. E o Mateuzinho sofreu com o Arroio, né? Agora superado pelo Sinisterra também, para fazer uma finalização com categoria. Esse gol vai ser confirmado ou não. Eu ia falar sobre a saída do Kaique, que é outro que merece destaque, entre tantos destaques. O leitor agora de falta do árbitro. Seria, eu acho que o braço do Sinisterra nesse momento do Mateuzinho. Braço esquerdo aí, Mateuzinho. Mas eu entendo como um jogador legal, validaria o gol. E o Santos do jogo anunciou a questão do VAR, né? Então. Vamos tirar o VAR. Então nada de gol. Ele marcou a falta. Marcou a falta, então esquece esse gol que eu gritei. 3-0 pro Cruzeiro. Nada de gol do Sinisterra. E já nos acréscimos.
E sobre o Kaique, né? O Kaique é um outro lateral que merece destaque não só hoje, mas o campeonato do Kaique é um nível muito interessante, até pela idade. É um jogador muito firme nos duelos defensivos. Acho que ele tem a evoluir principalmente na questão do último passe, quando chega à frente, nos cruzamentos, aquela bola final, né? Se ele conseguir aprimorar essa definição de jogadas, ele vai ser um lateral sólido defensivamente, que ele já é, mas ainda mais produtivo ofensivamente. Fisicamente, ele já consegue ocupar todo o corredor. Hoje fez mais um jogo muito sólido do Kaique. Era um dos bons nomes, um dos vários bons nomes do Cruzeiro no jogo e no campeonato. João Sinisterra batalhando aí com o André. A retomada para o Corinthians aí. Ao vivo exclusivo na sexta-feira, Vasco da Gama Internacional, 7h da noite. No Amazon Prime nessa sexta-feira de NFL às 5 da tarde. NFL, Black Friday, Game, Chicago Bears e Philadelphia Eagles no Amazon Prime, 5 da tarde, sexta-feira. Aí 7h30, Vasco e Inter. E depois tem NBA, rodada dupla na sexta. Também tem rodada dupla na terça. Ontem na madrugada, Lakers e Clippers com LeBron James em ação na madrugada. Carrilho no cruzamento. Bota aí Fabrício Bruno. Estamos no jogo o Cruzeiro, que vence por 3-0, é reta final em Belo Horizonte. 3 gols anotados pelo Cruzeiro nessa noite. Uma vitória incontestável. Acima de uma derrota do Corinthians, esse brasileiro, com a derrota do Corinthians brasileiro, 4-0 para o Flamengo no Maracanã. Aqui, final de jogo. A imagem do Cruzeiro resplandece no Mineirão. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Caio Jorge 2 vezes e Arroio para a vitória do trem azul, incontestável e impiedosa, 3-0.